Travesti, prostituta e doutora. Todas essas qualificações parecem rotular a nossa entrevistada, mas é bom avisar que ela não cabe em caixinhas. Ela também é escritora e narra toda essa trajetória de mudanças pessoais no livro E Se Fosse Puta. E sobre esse assunto a gente conversa com a Mara Moira. Amara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer todo meu. Poder falar um pouco mais sobre o livro, poder falar um pouco sobre a obra, poder falar um pouco sobre feminismos trans, né? Então, a gente também podendo ocupar esse espaço e podendo ser vistas como referências, acho que é um momento muito único para pessoas trans, um momento que a gente está cada vez mais em espaços, cada vez sendo mais ouvidas, publicando mais obras, e eu gosto muito de me sentir parte desse movimento. E que bom escutar o que você tem a nos dizer sobre o assunto, né? E o livro, ele surge da sua escrita num blog, né? Como é que foi esse processo? Então, primeiro é isso, né? A ideia de vir um livro, ela foi se construindo aos poucos, né? Primeiro começa minha transição e começa minha transição com todo o medo de que toda pessoa trans, principalmente uma mulher trans e travesti, tem de ter que ir parar na prostituição e ter que fazer da prostituição o seu sustento, né? Principalmente essa prostituição que paga pouco, que nos expõe muito, onde acontece a maior parte das violências e assassinatos de pessoas trans no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, foi quando eu começo minha transição, eu descobri que a maior parte das militantes trans estava lá, pagou o preço dessa prostituição e as suas histórias, as histórias que viviam, continuavam sendo completamente ignoradas da sociedade, né? As pessoas conhecem pessoas trans, conhecem à distância, mas as nossas dores, as nossas narrativas, o que a gente vive ali nas ruas, quase ninguém conhecia, né? E, ao mesmo tempo, era ali que meu corpo fazia sentido, né? Eu fazendo doutorado na Unicamp, quando eu começo minha transição, e uma das primeiras perguntas que eu escuto, e uma pergunta corriqueira, né, que passa a ser cotidiana, o que aconteceu? Você vai virar prostituta? Né? Independente da roupa que eu estivesse usando, independente do que eu estivesse fazendo, independente de eu estar dentro da universidade. Então, ou seja, a sociedade me dizendo que era ali que eu fazia sentido e era ali que eu conseguia aprender a gostar do meu corpo, ser elogiada. Era ali que eu podia estar entre iguais. Na Unicamp era 5 pessoas trans no universo de 30 mil alunos. Ali na rua, era uma rua só de travestis, né? Então, ali que eu fui construindo a minha relação com o meu corpo, com a minha identidade. E eu quis colocar tudo isso num blog. E depois de 2 anos, acabou que eu consegui fazer isso tornar um livro. E como é que foi para você falar sobre esse assunto, falar sobre sua sexualidade, sobre o seu corpo, assuntos que são pessoais e expor isso em um livro, no blog? Como é que foi a recepção das pessoas, né? Nossa, era muito interessante que no começo, quando ainda estava no Facebook, então dava para medir muito, muito precisamente a repercussão que cada post tinha. Então estava lá, 3.000 visualizações, 5 curtidas. Ninguém queria assumir que estava lendo o que eu estava publicando. Mas as pessoas vinham em inbox e me diziam: Amara, seu texto é excepcional, é necessário, é importantíssimo. Eu nunca imaginei que eu poderia ter contato, conhecer a realidade das prostitutas, principalmente das travestis. Né? E, ao mesmo tempo, me diziam que não podiam curtir porque tinha família, namorados dentro do Facebook. Ou seja, era tabu falar sobre prostituição, mesmo entre feministas, mesmo dentro da esquerda, mesmo entre militantes nas redes sociais. E é interessante que de lá para cá, 4 anos depois, né, depois que eu já lancei um livro, depois que minha colega de luta, né, Monique Prada, está a ponto de lançar o livro dela sobre puta feminismo, a gente já vê uma realidade muito diferente. A gente já vê o debate dos direitos de trabalhadoras sexuais ocupando um espaço muito maior dentro dos movimentos de esquerda, dentro da sociedade como um todo. Agora as pessoas sentem prazer em compartilhar fotos tiradas com o meu livro, sentem prazer de ir nas livrarias e perguntar para os vendedores se eles têm o livro, de ler no metrô, de ler no ônibus, andar com ele embaixo do braço na rua, como um ato político, né? 4 anos atrás tinham vergonha de curtir um post que falava sobre tudo isso que agora está nesse livro e agora as mesmas pessoas sentem que andar com esse livro debaixo do braço é um ato político, né? É um sinal de que travestis e trabalhadoras sexuais devem, sim, ocupar a sociedade como um todo. Para você, qual foi o relato mais difícil de escrever, mais complicado de expor? Teve Ah, algum? sim, sim, teve vários momentos, assim, né? Eu acho que, como eu fui... eu vim de uma outra trajetória, que não é a trajetória da maior parte das mulheres trans, travestis, né? Uma parte considerável dessas pessoas, elas, desde a infância, já se identificam dessa maneira. Eu fui criada para ser homem, me disseram que eu era homem, e durante muito tempo eu tentei ser essa palavra, tentei ser o que essa palavra dizia, né? E isso significa construir sua autoestima, construir um outro tipo de relação com as outras pessoas, com a sociedade.
E acho que quando eu entro na prostituição, eu entro me sentindo muito segura ainda por conta dessa segurança, uma segurança completamente ilusória que eu conquistei para mim enquanto eu ainda existia como homem para a sociedade. E aí, ver o quanto me dá conta de quanto essa segurança era ilusória ali, me dá conta que a impressão que eu tinha de mim mesma e a capacidade de dizer não, e a capacidade de frear abusos, violência, elas não seriam mais suficientes agora que eu era vista pela sociedade como uma travesti. Isso foi muito doloroso, né? Então, os momentos do livro em que eu vou falar sobre a minha insuficiência, a minha incapacidade de dizer para o outro, você está passando dos limites, você está me violentando, e eu simplesmente ter que me sujeitar a essa violência sem conseguir ver outra forma de impedir que isso acontecesse, acho que esses foram os momentos mais difíceis para mim. Mas em contrapartida, você acha que o livro abriu uma conversa, um diálogo? Pessoas que passam por situações semelhantes à sua conversam com você, relatam que o livro me deu outra perspectiva, me deu forças, né? Sim, eu acho que muitas pessoas começaram a ver as narrativas do que viviam no papel. E eu lembro, inclusive, das minhas companheiras de rua, né, que, a princípio, quando a minha perspectiva lá na rua era muito eufórica, elas gostavam de acompanhar o blog. Então, porque ela era um outro olhar sobre aquilo que elas já faziam há tanto tempo, um olhar eufórico, um olhar divertido, um olhar que via prazer naquela atividade. E à medida que eu fui começando a sentir também, a trazer para o meu texto as denúncias, as violências, os machismos, as transfobias, aí elas começaram a parar de ver, porque ver esses relatos era também se dar conta de tudo que elas viviam diariamente naquele espaço. Então é interessante que, mas ao mesmo tempo, esse espaço da denúncia, esse espaço de falar sobre as violências que a gente sofria ali, é necessário para a própria sociedade se dar conta do que ela comete em cima dos nossos corpos. Então, acho que falar sobre isso tudo é também fazer com que a sociedade reveja o seu comportamento diante de pessoas trans. Isso mudou bastante, né? Isso fez com que a mudança drástica, a mudança do tratamento na mídia, a forma como retratam os nossos corpos, as matérias, notícias que falam de nós, também o nosso direito de ir e vir, que vai se ampliando a cada dia à medida que as nossas narrativas vão chegando mais longe. Já teve uma narrativa, uma novela contando uma história de uma figura trans, né, permitindo que a população brasileira se identificasse, sofresse e sentisse os dramas que a gente vive. A gente vê cada vez mais as nossas narrativas ocupando espaço de destaque dentro dos movimentos sociais, dentro das revistas, dentro das universidades. Você buscou inspiração em outras pessoas, em outras obras para compor relato, ou você focou mesmo em sua vivência? As pessoas associam imediatamente o que eu escrevo com a Bruna Surfistinha, mas eu tenho altas resistências a pensar essa aproximação, né? Não é só porque eu sou uma trabalhadora sexual escrevendo que a gente está dentro do mesmo campo, né? A forma como ela escreve e o propósito da escrita dela é diferente do meu. Ela escrevia para ganhar clientes, ela escrevia como tinha um propósito mercadológico para conseguir clientes, né, por trás, né? E eu não. Eu queria poder falar abertamente de uma perspectiva feminista, antropológica, literária também, do cotidiano da prostituta, principalmente da prostituta travesti. Eu queria que a gente pudesse imaginar outras narrativas para aquele corpo habitando as esquinas, que não aquelas narrativas que a sociedade já produz às pamparras, né? Que é vida fácil, pessoa sem caráter, sem pudor, né? E merece estar ali onde está. Eu queria que as pessoas conseguissem imaginar outras histórias por trás daqueles corpos, histórias de violência, histórias de abandono, histórias de resistência também. Porque quando eu penso a prostituição hoje, né, a prostituição é o espaço onde a gente tem para poder continuar existindo quando toda a sociedade fecha as portas para nós. Quando a sociedade estipula, constrói uma política de extermínio contra a população trans, a prostituição é a trincheira que permite que a gente sobreviva mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, até a gente conseguir cavar brechas e ocupar o restante da sociedade. Então, a prostituição tem um papel nessa história de resistência, de enfrentamentos e de transformações da população trans. E eu acho que a Bruna Surfistinha não tem isso. Mas, por exemplo, A Princesa, né, da Fernanda Farias de Albuquerque, o livro dela, a autobiografia dela, esse livro já dialoga bastante mais com o que eu venho a propor ali. Embora não tenha surgido de um blog, embora seja um livro a 4 mãos, né, mas é um livro que vai falar sobre o cotidiano da travesti, principalmente da travesti prostituta. Amara, então você acredita que a literatura tem esse poder de transformação social?
tem, mas também tem um poder de estagnação e de perpetuação de violências, né? Se a gente for pensar os nossos cânones, ali a gente vai encontrar um monte de reprodução de discurso elitista, racista, machista pra caramba, né? E tudo isso sendo tratado como normal, né? Como natural, como é assim, a sociedade pensava daquele jeito. E a gente achata, né, o pensamento de uma época inteira e ignora que existiam contradições e conflitos dentro daqueles próprios momentos, né? A gente imagina que todas as pessoas pensavam igual e mesmo que existisse resistência, a gente aceita como dado que uma parte da sociedade era racista, então tudo bem a literatura ser racista, tudo bem a literatura ser machista, tudo bem ela transpirar, exalar elitismo em cada uma das suas palavras. Então, sim, eu vejo a literatura como um elemento de perturbação da ordem, como uma possibilidade de fazer com que as pessoas se deem conta de histórias e narrativas que jamais conseguiriam conceber, mas também com aquele cuidado sempre de entender que a literatura pode ser também um elemento de perpetuação de opressões. Você quer falar mais alguma coisa sobre o livro? Bom, é isso. Esse livro agora vai se tornando cada vez mais, né, um ato político, ter um livro de uma travesti com a palavra puta na capa dentro das grandes livrarias do país, das bibliotecas do país, se tornando referência bibliográfica em cursos de pós e de graduação de várias universidades, inclusive sendo estudado fora, né? Tem um grupo de alunos estudando o livro na Brown University. E isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, um motivo de muita esperança também, né? Porque eu quero que esse livro seja só um elemento que vai desencadeando outros elementos, assim como houveram outros precursores para a minha própria obra, né? Eu gosto de pensar que isso aqui é só uma brecha que a gente está abrindo num muro, e quanto mais brechas a gente for fazendo nesse muro, que impede que a sociedade seja nossa, mais chances a gente tem de derrubar esse muro e de poder ir para cima de tudo. Amara, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo livro e pelo trabalho maravilhoso. Ai, obrigado. Então, eu tive contato com a literatura erótica meio por acaso, né? Quando eu estava num sebo e peguei um livro da Márcia Dencer, né? Então, eu comecei a me interessar mais por literatura erótica de autoria feminina, por estar nessa área de linha de pesquisa sobre gênero, sexualidade, movimento feminista, e isso veio juntar o útil com o agradável, né? Márcia Dencer, Cassandra Rios e o Daish, elas estavam com essa proposta de ruptura, né? Então, era muito difícil você ter mulheres escrevendo sobre literatura erótica e publicando livros, né? Atualmente você tem 50 Tons de Cinza, você tem Sasha Grey com Juliette Society. Então, hoje é mais fácil você fazer esse tipo de literatura, mas eu tenho um certo receio com esse movimento conservador que está no país agora, nesse momento. Além da Márcia Dencer, né, os contos dela, e tem também a Cassandra Rios, né, que foram mulheres que estavam dentro desse contexto, escrevendo obras de cunho não só erótico, mas também de engajamento social, né? Mulheres que estão ali falando sobre a questão do aborto, a questão da pílula também, naquele período. A Márcia Dencer, ela tem alguns contos que são interessantes. Tem Diana Caçadora, tem Tango Fantasma também, que é uma obra dela super conhecida. Tem o Vampiro da Alameda Casablanca também. Então, a Márcia Dencer, ela é uma escritora que ela tem uma linguagem peculiar, né? Então, ela não está só no quesito do erotismo, do sexo por sexo. Ela tem uma preocupação social de descrever essa busca do prazer feminino. A primeira coisa que chamou minha atenção foi que o dono da casa, por sinal um belíssimo rapaz, usava atadas na manga da camisa 2 fitas de seda nas cores da bandeira nacional, assim como os rapazes da TFP, a Juventude de Hitler, os pupilos de Mussolini, como ungido a marca da distinção do bem-nascido, bem-dotado, bem rico, a nata, a perfeição e vocês fora. E viva Nietzsche e o Quarto Reich, logo o general Pinochet, Idi Amin, Pol Pot, Gengis Khan e a Revolução de 64. Puxei-o pela manga. O que é isso? Sorriu com seus olhos azuis de água doce.
Não é um belo país? É. Olhei à mesa, vinhos franceses, queijos suíços, baixela húngara, guarnições de renda austríaca, charutos cubanos, vodka russa, cigarros americanos. Belíssimo país. Belo mesmo é você. Pensei cinicamente, cobiçando a belezinha da jovem fascista e seus brinquedos, entre eles uma linda esposa, loura e psicóloga, formada pelo período da tarde no cursinho objetivo. Altura e peso ideais, segundo a revista Cláudia, e preocupadíssima com seus encargos de anfitriã. Repetiu neuroticamente a noite toda que a previsão falhou a propósito de haver terminado o queijo de nozes antes das 2 da matina. Durante séculos, escritores lutaram pela expressão da sexualidade em suas narrativas. Nada mais natural que a literatura se aproprie do erotismo para fantasiar e instigar a nossa imaginação. Espero que você tenha ficado estimulado a buscar mais livros sobre o assunto. O Entre Letras fica por aqui, mas a gente continua o nosso projeto de leitura conjunta no canal do YouTube da TV UFMA. A gente se vê por lá e até a próxima!